Maria Clara, reitora do Instituto Federal de Santa Catarina, para iniciar a fala. Lembrando que elas têm 15 minutos cada uma. Por favor, Maria Clara. Boa noite, boa noite. Boa noite, obrigada pela presença de todos, né? Muito obrigada pelo convite, né? A gente sempre fica muito instigada a estar num debate desses, né? E eu fico muito orgulhosa porque eu tenho aqui duas das minhas 3 filhas que estão aqui comigo. Então eu tenho, né, fiquei muito feliz de poder compartilhar, né, algumas reflexões sobre as mulheres no serviço público e tratar, né, desse tema que é tão importante para a gente refletir e buscar fortalecimento nessa luta que é a luta pela igualdade, né? Num dia como hoje, que é o dia do orgulho LGBT, então né, já temos aí simbolicamente algumas coisas importantes, né, que já estão colocadas hoje. O IFSC escolheu como tema um tema importante para esse ano de 2018, exatamente o tema, né, que faz parte aqui um pouco dessas reflexões que nós vamos fazer, que é a luta contra o preconceito. Então nós estamos aí fazendo parte de comitê de direitos humanos e todos esses, né, muitos eventos que as universidades e as instituições estão envolvidas, exatamente buscando trabalhar de forma educacional, combatendo o preconceito, combatendo as desigualdades, violências e tudo mais que a gente tem, que acompanha aí, né, as minorias, como se diz. Bom, pode passar, por favor. A gente tem, né, eu queria fazer algumas reflexões a partir do local onde eu estou, né? Eu sou professora do IFSC desde 1990, 28 anos, né, no serviço público como educadora, e quando eu entrei no IFSC, que era então escola técnica, talvez a gente não tivesse à época, acho que a gente tinha na ordem de 20 a 25% de mulheres. Uma escola técnica tradicionalmente masculina pelas áreas em que ela atua. Então eu trouxe alguns números aqui para a gente fazer algumas reflexões. Hoje a minha equipe de gestão, né, a alta gestão como se chama, a gente tem 42,8% de mulheres, mas quando eu iniciei a gestão no IFSC, esse número era inverso. Nós tínhamos 4 mulheres e 3 homens, né, lá em 2012. Continuei na equipe em 2016 com também 4 mulheres e 3 homens, mas no início desse ano a gente teve uma troca. Uma das pró-reitoras, né, foi para outros desafios aí, e aí nós tivemos a substituição de uma pró-reitora, né, mulher por um pró-reitor homem, e aí a gente tem então esse percentual. Pode passar, por favor. Aí eu trouxe alguns números do Instituto, que né, como eu disse, é do lugar onde eu, né, vou falar, que eu tenho mais conhecimento, e a gente tem algumas coisas que nos fazem refletir em relação a desafios, né, dessa igualdade. A gente tem um número expressivo de mulheres, né, nós temos a ordem de 42% de mulheres no total dos servidores públicos e 58% de homens, mas a gente tem uma diferença muito grande de onde estão as mulheres. E aí é uma reflexão que eu já trago aqui, né? Hoje nós temos maioria das mulheres entre as servidoras técnicas administrativas e maioria de homens e minoria, né, das mulheres na docência. Aí tem 2 reflexões. A primeira delas, será que é por conta das áreas em que o Instituto Federal atua? Ou será que é por conta da forma como o concurso é estabelecido? Já que no concurso de docente nós passamos por uma banca, né? A banca, né, além da prova escrita, a gente passa por uma banca. E no concurso de tais, a maioria dos cargos, quase a totalidade deles, somente provas escritas, objetivas, dissertativas, em algumas áreas, mas a gente tem essa realidade, né? Não sabemos, mas existem aí algumas análises que são importantes, algumas reflexões que são importantes da gente resolver. Será que é pelas áreas que o Instituto atua? Será que é pela forma como se ingressa no serviço público? Né? Então essas coisas são coisas que nos instigam a gente perguntar e tentar encontrar algumas
pelo menos refletir algumas respostas, exatamente porque a gente precisa avançar. No número total de servidores, o Instituto Federal tem, como eu falei, né, a gestão ela reflete bem, o número são 42% de mulheres e 58% de homens, né? Pode passar? E gestores, né? Então, nas gestores também a gente tem um número... E aí esses cargos de gestão incluem cargos de reitor, pró-reitores, diretores gerais, diretores de campus, coordenadores de curso, coordenadores gerais. Então a gente tem todos os cargos da gestão do Instituto Federal e um número expressivo de coordenadores de curso. E aí a gente tem, deixa eu ver se eu consigo mostrar, que eu não sei se ficou na apresentação, mas é um número aqui, né? Então, por exemplo, a gente tem alguns números interessantes aqui. Nós temos mais homens em coordenação de cursos, por exemplo. Então, aquela reflexão que eu fiz sobre as áreas, como eu tenho mais docentes homens, então eu vou ter mais homens nas coordenações de curso, né? Então, a gente tem aí um panorama geral de como se, já que a reflexão principal desse debate é por que as mulheres são maioria no serviço público e são minoria nos cargos de gestão, né? Então, eu vou passar esses números para depois a gente... E aí a gente tem a questão da escolaridade também, né, em relação a como que é esse mapa, em relação à escolaridade feminina. E aí a gente até contradiz um pouco, né, algumas coisas que colocam as mulheres, às vezes, num patamar de mais qualificação, né? Então a gente no IFSC tem uma relação um pouco diferente em relação a mestrados e doutorados, dos docentes, mas aí o número refletindo aquilo que nós temos de docentes homens, não seria diferente, né? Um percentual nesse sentido. Acho que é isso, a apresentação dos números que eu queria refletir, e aí a gente tem um quadro bem drástico no Brasil, né? Então eu trouxe do IFSC, aí fui para a realidade brasileira. A Rede Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica é composta de 41 instituições, né? São 41 reitores, desses somente 8 mulheres, né? Então é um número muito pequeno, em face até do que a gente vive em realidade. Aqui no Sul, por exemplo, nós temos um número mais expressivo de mulheres, por incrível que pareça, no Sul e no Norte, né? Dessas 8 mulheres, 3 mulheres são no Sul, 3 são no Norte e 2 mulheres no Nordeste. Não temos nenhuma mulher no Sudeste, nenhuma reitora no Sudeste, né? Então já é uma reflexão. A UDESC já teve uma reitora? Não, né? A UFSC teve somente uma reitora. O Instituto Federal, talvez os números até refitam isso, nós tivemos a primeira diretora-geral nossa em 94. Nos últimos 24 anos, as mulheres dominaram. A gente teve somente a gestão de um homem por 4 anos. Os 20 anos, todos esses 20 anos, eles foram dominados, digamos assim, né? A gerência foi, a gestão maior da instituição foi feita por mulheres, né? Então nós tivemos uma reitora que ficou 2 mandatos e eu estou já no 2º mandato. Então isso coloca para a instituição essa condição da gente ter oportunidades, porque simbolicamente a gente sabe que a mulher ocupando esses espaços, ela transmite, ela empodera outras mulheres, né? Então é um fator importante a gente ter representações na gestão, porque leva para a instituição e para além dela essa visibilidade, digamos, né, de que a alta gestão pode ser exercida por mulheres. Então é um número muito pequeno, né? A gente tem lutado muito no Conselho, né, no Conselho Geral, que é o Conselho dos Dirigentes Gerais, mas a gente tem tido pouco espaço. E a partir disso, a gente tem tido realmente lidado e enfrentado muitos preconceitos, né? Porque, além da dicotomia e do conflito que as mulheres vivem internamente, né, e eu acho que essa é uma das coisas maiores que a gente tem a vencer, a questão cultural, né, que se instala sobre todas as mulheres que decidem seguir uma carreira. Então a gente lida com culpa, a gente lida com escolhas. E colocam para as mulheres escolhas que são muito drásticas. Por quê? Quem que coloca para uma mulher numa carreira? Ou ela é boa profissional, ou ela é boa mãe. Aí eu olho para as minhas meninas ali, né? A gente vive esse dilema, que a sociedade coloca para as mulheres esse dilema. Ou ela é boa mãe,
aí ela não tem uma carreira profissional, porque ela escolheu ser, né, priorizou, digamos, né. Essas escolhas não vão para os homens. Então a gente vive esse dilema de maneira muito forte. É claro que isso tem sido superado, né? Eu acredito nisso, quero crer que a gente vai superar mais ainda isso, mas é uma culpa que se instala dentro das mulheres que fazem com que, por exemplo, ela tenha uma atuação forte, né? Entra no serviço público por meio de concurso, por meio de mérito, mas aí quando ela chega para trilhar alguma carreira, né, um pouco mais ousada, digamos assim, em termos de gestão, ela vive esse dilema, esse conflito interno que ela internaliza, mas isso não veio do nada, isso vem que a sociedade coloca para as mulheres lidar com essa culpa e lidar com esse dilema. Então, se ela é boa profissional, é porque ela não é boa mãe. Não é verdade? E a gente se coloca assim, né? A sociedade nos dá isso e a gente abraça essa culpa de maneira muito forte. Ou ela é boa profissional, ou ela é boa mãe. Ou ela é boa mãe, aí ela abriu mão da carreira profissional. Nenhum homem viveu isso. Eu ainda vejo alguns movimentos, né, como eu convivo com nossos parceiros aí, gestores, alguns movimentos assim de alguma preocupação em relação a isso, né, de que, puxa, mas aí eu quero aproveitar um pouco mais essa fase dos meus filhos, né, a gestão nos consome um pouco mais, mas na mulher isso é muito forte e muito presente, né? Então muitas de nós vive, digamos, uma opção pela maternidade por um tempo e depois cuida da carreira. Inclusive, foi um pouco isso a minha trajetória, né? Eu tive minhas filhas, duas muito cedo, né? As outras a outra mais nova já estava no serviço público, mas foram opções que eu encarei, né, de não me dedicar tanto à carreira para ter as meninas um pouco mais próximas enquanto elas eram muito pequenas. Só que isso não é justo, né? Porque às vezes as oportunidades surgem no momento em que a gente está com os filhos pequenos, em que a gente precisa aproveitar aquelas oportunidades, aquele momento, aquele contexto para poder se desenvolver, né? Então acredito muito que a gente avançou bastante nessas questões, mas existe uma questão psicológica, emocional, que ainda nos instiga a gente a se colocar muito nesse lugar de culpa, né? E aí tem nos feito, né, eu acho que esses números são reflexos dessa situação. Imagina, né, a gente ter somente 8 reitoras num universo desses, sendo que na grande maioria das nossas instituições a gente tem, mesmo sendo institutos federais que trabalham na área tecnológica, e aí eu vou falar um pouco disso se der tempo, já faltam só 5 minutos, por que as mulheres estão menos nas áreas exatas e mais nas áreas humanas, né? Porque eu acredito que se coloca também culturalmente que é mais fácil conciliar, que as áreas não são tão duras, tão fortes, tão pesadas, né? Então, por que temos tão poucas mulheres se a gente tem no serviço público e nos institutos federais na ordem de 40%, 45% de mulheres como servidoras públicas, como docentes e tudo mais? A gente precisa avançar nesses números, né? E eu estou na rede como reitora já há algum tempo e acompanhei a reitora anterior. Esse número ele não tem se modificado nos últimos tempos, né? Passamos de 6 para 8 e permanecemos ali. Perdemos alguma, aí entrou de outra, mas existe isso. E a gente passa no processo de constituição de reitoria por processos muito duros eleitorais. Então talvez também, eu acho que essas são umas causas que fazem com que as mulheres acabam abrindo um pouco mão dessa situação. Eu vivi um momento de reeleição agora, em que os argumentos contra mim era porque eu era autoritária, dura, intransigente. E que os outros candidatos, nenhum deles foi classificado dessa forma. Aí eu faço mais uma pergunta. Será que a presidenta Dilma, se fosse um homem no lugar dela, teria sofrido o que ela sofreu? Eu acredito, eu tenho uma percepção
de que muito do que ela passou foi por ela ser mulher. Né? Então a gestão ela é muito dura com as mulheres, porque ela cobra das mulheres além do que cobra, muito além do que cobra dos homens. Né? Porque é isso que eu acredito que a gente precisa vencer. Né? São questões culturais, são questões psicológicas e tudo mais, mas hoje o contexto masculino ele ainda é muito forte nesse contexto da gestão. Ele faz com que a gente se sinta, primeiro, se culpando pelas escolhas, segundo, tendo que ir além daquilo que cobram de homens no mesmo posto. Né? E terceiro, ainda vencer o preconceito de ser gestora, porque a gente acaba sendo rotulada, né, por rótulos que eu nunca vi rotularem os homens. E mais, a gente vive uma situação, né, inclusive nos próprios conselhos, que as mulheres, né, têm posições, essas reitoras são reitoras, acho que todas elas são de muito destaque, porque a gente se faz muito presente, né, é um acordo que nós temos de que a nossa voz tem que estar sempre muito forte e muito presente nas nossas reuniões. Mas a gente já observou uma coisa, muitas propostas feitas por mulheres, elas são resgatadas pelos homens, e aí elas acabam sendo incorporadas como autoria do homem, e não da mulher. Né? Então, são coisas que nos instigam, mas por quê? Eu já dei essa proposta, ele está repetindo a minha proposta, e a proposta é dele. Né? Então, são coisas pequenas que muitas vezes a gente acaba se dando conta, né, num tempo em que esse debate começa a ser colocado. Né? Então a gente venceu muitas coisas, enfrentou muitas barreiras, enfrentou muitos desafios, mas a gente não se dava conta de que isso acontecia. A gente encarava isso de maneira natural, normal. Né? E hoje, pelo fato da gente estar debatendo, a gente já começa a se dar conta de que aquilo que há 6, 8, 10 anos era aceito como normal, né, não é para ser assim. Né? Então essas vivências que eu trago para a gente refletir em relação por que nós temos hoje menos mulheres na gestão. Porque os desafios que a gente enfrenta são muito maiores. Né? E como que a gente vai perseguir essa igualdade se tem uma coisa cultural da sociedade que cobra da mulher algumas coisas que não cobra dos homens? Né? Que cobra posturas e reiteradamente cobra formas de atuar que não cobra dos homens. Né? E eu digo mais, depende de nós mulheres. Né? É claro que depende dos homens que também vão trabalhar nesse contexto e ajudar a desmanchar esses preconceitos, né? Mas depende muito de nós, da gente tirar um pouco do nosso fazer, do nosso dia a dia, essa questão cultural que é muito forte e é muito impregnada. Ela está muito arraigada e nós aceitamos isso de maneira, às vezes, até natural, infelizmente. Né? Então, sei que o tempo já está esgotando, mas eu queria deixar essa reflexão. A gente tem muitos avanços, né? A gente tem avanços consideráveis, eu acredito, na questão da igualdade, e no serviço público a gente tem uma igualdade salarial, então a gente tem isso está estabelecido e não se coloca. Mas o acesso às oportunidades ainda colocam para a mulher uma grande desvantagem em relação às carreiras, em relação ao que ela tem de possibilidades, de oportunidades. O desafio de conciliar maternidade com carreira profissional, o desafio de ser respeitada, o desafio de não precisar ir além, mostrar mais, provar toda hora o que muitas vezes, né, os homens gestores ou na sua carreira não precisam provar e comprovar e reiteradamente mostrar. Né? Então, eu quero que a gente consiga, né, a partir do nosso debate aqui, refletir mais sobre isso, porque eu acho que quando a gente se dá conta de algumas coisas, a gente consegue daí trabalhar, elaborar e mudar. Né? E nós estamos num momento que é um momento muito próprio para isso. Mas depende muito da força, né? Da união, da colaboração, da solidariedade. E como última reflexão, antes da última frase,
Por que também que às vezes existem receios ou medos das mulheres na gestão? Não só pela questão de igualdade, mas porque as mulheres têm outra forma de gerenciar. Então, muitas vezes se instiga ou se provoca, né, a gestão masculina, porque as mulheres trazem para a gestão outros conceitos e outros modelos e outra forma de gerenciar muito diferente do que está estabelecido hoje nas instituições públicas, nas instituições privadas. Então não é só a questão de ter uma mulher na gestão, é que a mulher na gestão vai trazer outras questões para a gestão que não estavam postas. E aí vai provocar, vai instigar, vai sair da zona de conforto. Né? Por quê? Porque vai comparar, muitas vezes. Então, o que eu vejo do desafio, né, da mulher na gestão pública, ele vai para além da questão de gênero. Talvez até pelas experiências que as mulheres passaram, né, pela forma de compartilhar e também pela solidariedade que a gente conseguiu estabelecer entre nós. Então eu vejo que isso é uma grande diferença, onde a gente consegue atuar e aí a gente consegue ocupar espaços que, né, às vezes um homem na gestão não consegue, pela natureza, pela questão cultural, porque vai ficar chato um homem se posicionar dessa maneira, e a gente tem isso, né? Então a gente tem coragem de expor algumas coisas na gestão e de falar de maneira muito franca e aberta, né? E às vezes os homens têm um pouco essa retração. E aí eu digo que é isso que instiga e é isso que amedronta, né? Instiga e amedronta o fato da gente trazer para a gestão pública outras maneiras, outras formas de atuar, diferentes, né? E mais, talvez, mais transparentes. Semana passada eu conversava com um diretor de um campus do Paraná. Nós tivemos um encontro de todos os diretores e reitores e pró-reitores do sul do Brasil em Lages. Foram 120 pessoas. E ele me falou uma coisa bem interessante, também só uma percepção. A gente falou disso, das mulheres não estarem muito nessas áreas exatas, nas engenharias. E aí eu disse, olha, mas na engenharia civil que eu tenho acompanhado, o IFSC tem, né, 4, 6, 8 engenharias, as mulheres estão mais presentes nos cursos e pelo que a gente percebe, na engenharia civil, elas têm sido muito bem colocadas em termos de gerenciamento, nas obras e tudo mais. E daí o diretor me disse assim, mas tu sabe por que isso? Porque os operários, na grande maioria, né, e claro, são percepções, não é uma pesquisa científica, eles dizem que as mulheres são boas gestoras, ou boas pessoas que conduzem a obra, porque elas dão bons exemplos. Porque elas não precisam cobrar, elas dão exemplo de que tem que usar o IPI, de que tem que ter horário, de que tem que trabalhar de uma maneira diferente, às vezes, numa gestão de obra masculina, que ele tem que impor, né? Pela força, pela voz, pela ordem. E as mulheres, elas se impõem pelo exemplo. Né? Então, com tudo isso que a gente tem que atuar, né? E eu vejo que de uma maneira muito positiva, porque nós não estamos buscando constituir um caminho de reproduzir o que está feito. Nós constituímos um caminho de mudança. Né? E só vamos realmente mudar e transformar e melhorar essa questão da igualdade pela mudança e pela transformação. Se a gente fosse seguir um caminho da reprodução, a gente talvez demorasse séculos para conseguir atuar com igualdade. Mas no caminho de mudança, de transformação, de inovação, nós temos muitas e muitas e muitas possibilidades. Né? Então, para finalizar, acho que eu quero deixar essa frase, né, da Rosa Luxemburgo, que diz: por um mundo onde sejamos socialmente iguais, humanamente diferentes e totalmente livres. Né? E é isso, muito obrigada. Por mim eu ficava falando mais um tempinho aqui, mas o meu tempo já se esgotou e a gente vai ouvir as outras convidadas e depois a gente está à disposição. Muito obrigada. Agora eu gostaria de chamar, para falar um pouquinho com vocês, a Júnia Soares, presidente da Fundação Escola de Governo ENA Brasil. Boa noite pessoal, boa noite Maria Clara.
Brilhante, excelente a tua fala, muito bacana, e se nós tivéssemos combinado a gente teria feito uma coisa tão legal, porque eu vou retomar muito dos pontos que você trouxe, a partir de um estudo que a gente está fazendo sobre a questão do gênero no estado de Santa Catarina, no executivo estadual. Então nós conseguimos, mas eu quero contar um pouquinho antes disso para vocês, assim, como é que nasceu a ideia dessa pesquisa. E como toda pesquisa, eu acredito que nasce muito dessa inquietação, né, intelectual de cada um. Fui convidada numa determinada situação para uma reunião daquilo que a gente chama de colegiado pleno, que é quando o governador do estado, ele convida todos os seus gestores de primeira instância e os reúne todos. Até foi muito bacana, porque foi lá no Museu da Escola Catarinense, aí na Saveira Marinho, que pertence ao DESC. Maravilhoso, todo reformado. Estávamos lá e escutando a fala, assim, trocando, na hora que trocou a fala do governador para um determinado secretário, eu olhei para o lado e falei assim, nossa, quanto homem. Né? Aí eu olhei para frente, muitos homens. Eu olhei para o outro lado, porque são 75 instâncias de poder público em Santa Catarina. E eu vi, sabe, mas era um mar de pessoas e era um mar de homens. E aquilo me chamou a atenção, porque nós somos muito poucas mulheres na direção de órgãos de governo. E aquilo eu falei assim, puxa, mas por que isso acontece? E em que medida essa realidade se reproduz nos órgãos e entes do estado de Santa Catarina? Porque percebam, eu acredito que a gente precisa entender a realidade, a gente precisa entender o que acontece. Por que as mulheres dizem sim para os cargos e por que elas dizem não? Porque não há, na verdade, eu não acredito que exista um grande plano malévolo assim, vamos barrar as mulheres, hoje barramos mais duas, não, hoje a gente... Não há. Explicitamente não. Né? Não há. Existe um teto de vidro, a literatura ela trata isso, né, cientificamente como um teto de vidro. Existe um teto invisível a partir do qual as mulheres têm muita dificuldade de se alçar. E esse teto ele é composto por diferentes barreiras. É a dificuldade do tempo, da qual a maternidade é uma parte importante, mas não apenas ela. Nós lidamos com as compras da casa, com as contas da casa, com a faxineira, né? A faxineira que não vai, ela liga. Tipo assim, seu fulano, eu hoje não vou. Não, ela liga pra gente. Aquele inferno da faxineira ligando, dizendo que não vai, né? É com a gente, gente, é tudo com a gente, né? Ah, mãe, tá faltando leite. Eles ligam, pai, tá faltando leite? Não. Isso quando a pobre da mulher ainda não cria os filhos sozinhos, né? Sozinha. Então, quer dizer, não é que não haja bravos, heróicos, companheiros maravilhosos que ajudam em igual medida as suas esposas, mas esses são a minoria. E mais uma vez, não houve uma grande conspiração universal de vamos escravizá-las. Questões culturais, o mundo vem sendo assim. O que nós precisamos, eu acredito, assim, a minha visão de mundo é que a gente precisa entender em que medida se constituiu essa forma de ver o mundo e como a gente pode fazer para mudar. Porque a partir do momento que nós começamos a pesquisa, ela hoje está num estágio um pouco mais avançado, eu vou trazer alguns dados preliminares para vocês, mas a partir do momento que a gente começou a pesquisa, e agora a gente está saindo da parte quantitativa, nós já levantamos os dados, foi uma pesquisa censitária, a gente extraiu todos os dados do sistema, e traçamos assim uma fotografia. E estamos partindo já para elaborar cadernos setoriais, para levar para cada secretário de Estado assim, secretário, o senhor sabe da situação do trabalho feminino na sua secretaria? Então, olha só, o senhor tem tantas mulheres, tantos homens, né, a escolaridade, a idade, nos cargos de chefia a situação é essa, de uma forma totalmente neutra, assim, de dar conhecimento, de levar essa informação, porque ela, muitas vezes, na gestão pública, ela fica perdida em bancos de dados gigantescos, então ela está tratada, ela está bonita, ela está, né, um trabalho muito bacana que a gente tem em parceria com a Universidade Federal. Bem, feito isso, a gente passa para uma etapa seguinte, que é uma etapa qualitativa. Vamos entender. E a pergunta é essa: se a pessoa assumiu o cargo, por que ela disse sim? Por quê? O que levou, o que motivou?
profundo, uma entrevista assim, ó, por que você aceitou? Aquelas que foram convidadas, você teve a oportunidade, pelo amor de Deus, por que você disse não? Né? Você, filha, plaf, 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 depois de bater, cara, por que você recusou? Colega! Né? Tô brincando, gente, é claro que isso é só uma forma, enfim, dá vontade de bater em algumas, mas a gente não bate, né? Por que você não quis assumir? Né? Foi o momento, foi a dificuldade, e entender essas dificuldades, porque aí sim, a partir de um panorama mais completo, a gente pode propor ações e políticas públicas que amparem, que sustentem as mulheres, para que a gente possa minimamente tentar romper com esse imenso teto de vidro que nos segura, que nos mantém presas, sabe, no andar de baixo. Né? Nós temos competência, não somos tão competentes. A gente trabalha tanto, e aí entra um pouquinho naquilo que você falou, Maria Clara, como a gente se esforça. Eu fiz um curso maravilhoso com uma doutora em Sociologia, é um curso bem famoso, até a professora Marta também, que é uma professora aqui da UDESC, estava programada para fazer, ela foi nossa presidente anterior, a Iná está bem na foto, nós tivemos 3 presidentes, até hoje 2 foram mulheres. E nós então convidamos a professora Gisele Cislak, que esse é o curso, é o carro-chefe da l'ENA França. E nós a convidamos para vir a Santa Catarina e fazer, que é um dos principais cursos, é feito há mais de 30 anos, Femmes Dirigeantes, ou seja, mulheres dirigentes. E foi muito revelador, se descortinou uma outra perspectiva para mim. Né? São 5 dias intensos, assim, das mulheres todas juntas, cria-se um espírito de sororidade, de compartilhamento, assim, de quebra da solidão. Nós mulheres somos muito sós. Nós lidamos, sobretudo quando profissionalmente nós tentemos, e isso ficou muito claro para todas nós, éramos todas gestoras estaduais de diferentes esferas de poder público, nós temos que subir em conjunto, nós temos que nos ajudar, nós temos que nos apoiar, porque a solidão dos cargos de gestão, a solidão no poder público, ela é muito grande. E uma das coisas que mais me incomodou perceber foi o quanto nós somos, desde pequenas, culturalmente mal preparadas para a assunção dos cargos, para competir de maneira franca, aberta, honesta no mercado de trabalho. E aí eu estou falando de qualquer mercado de trabalho. Não existe aquela visão de que a filha menina participa, de um modo geral, pessoal, eu estou fazendo aqui uma generalização, e como toda generalização implica uma grande margem de erro. Mas não existe essa preparação. Meninos vão para o futebol. No futebol ele entra, ele dá porrada, ele chuta a canela, ele briga, ele xinga. Termina o futebol, ele sai com o amiguinho para brincar. Ele vai trocar figurinha do álbum, sem rancor. Porque ele consegue separar aquilo é futebol, aqui, fora da quadra, é amizade. Menina briga com a melhor amiga, 2 dias chorando. Mãe, a fulana não me convidou para tomar chá na casa dela. O que é isso? Né? Sabe, por que nós não podemos ter a capacidade de separar o que é sério do que não é, sabe, tempestade em copo d'água, do que não é tão sério assim? Por que a gente não pode competir, sim, e saber que aquilo não é o fim do mundo? A gente ganha, a gente perde, beleza, joinha, vamos em frente. E o fato de não ganhar ou de competir, ele tem que ser leal, ele tem que ser duro, ele tem que ser honesto, e nada disso nos torna menos íntegras. Nada disso faz de nós pessoas menos capazes. A gente não precisa chorar, sabe? Foi lá, teve uma reunião dura, dá licença, porque isso é algo que a Cláudia vai tratar com mais propriedade, é algo muito terrível. A quantidade de vezes que a gente quer falar, né? E é interrompida, mas a Cláudia eu vou deixar que ela trate disso melhor. Então, e tendo feito sua fala, você convenceu, não convenceu, teu projeto foi acatado ou não foi acatado? Beleza! Eu aprendi então algo muito importante. Renuncie à perfeição. Algo que nos atrapalha muito a nós mulheres, essa mania
de ser perfeitas. Nós temos que ser perfeitas em tudo. É na casa, na criação dos filhos, na condução da carreira, em tudo. Bem, gente, isso não é possível. Ah, olha, sabe, eu agora ando distribuindo senha, eu ando com aquele rolo de farmácia debaixo do braço, então assim, mãe, que não sei o que, meu filho, senha, pega a fila. Pega a fila, tô distribuindo senha. No trabalho, Júnia, não sei o que, a Cláudia trabalha comigo, vai conversar com vocês depois. Júnia, não sei o que, porque o projeto aqui, pois é, Cláudia, não deu senha. Tô distribuindo senha, gente. Pega todo mundo a fila para reclamar. Paciência é o que dá, porque homens não se cobram assim. Eles fazem o que dá, fazem bem feito, foi aquilo lá que deu e pronto. Você vai para casa remoendo que você estourou o tempo? Não, né? A gente passa 20 dias pensando, meu Deus, eu estourei o tempo na ESAG. E aquilo estava sendo transmitido. Quem estava lá do outro lado, o que foi que pensou de mim? Mas é assim. Não, quer saber? Eu não sou perfeita, eu vou estourar o tempo só um pouquinho. Tô avisando antes, tô sendo leal. Mas é isso. Então eu penso o seguinte, temos um longo caminho. Felizmente, a gente está despertando. E essa geração me traz muita esperança, muita. Quando eu vejo assim, as nossas estagiárias, nós somos uma fundação bastante equilibrada do ponto de vista da diversidade, né? É muito legal, a gente preza, a gente gosta, a gente incentiva a diversidade assim para valer, né? É algo bem importante. Então lá a Jéssica, a Mariana, que não me deixam mentir, não é, meninas? Não me deixem mal na foto. Né? Mas a gente estimula a diversidade, eu gosto. Eu acho que a gente tem que trabalhar com pessoas diferentes, porque aí as ideias surgem, num ambiente de confiança, porque aí as coisas fluem. Mas isso é uma crença minha. E à medida que mais pessoas se sentirem confortáveis no mundo assim, em que também os homens vejam que não há nenhuma ameaça em ter uma mulher gestora, que, sabe, o estilo de direção é muito diferente, mas que também é muito bacana, né? É diferente, mas é legal. E o diferente, ele pode ser muito legal, né? Porque eu vou ter chefes homens, chefes mulheres, e que vai ficar tudo bem, a gente vai ter um mundo muito melhor. Vou trazer aqui para vocês alguns dos nossos achados de pesquisa. Então aqui, isso a gente está falando do total dos órgãos de Estado, foi uma pesquisa feita a partir de extração de dados, então são 118 mil servidores públicos, 118 mil quebrado, gente, desculpa porque o quebradinho eu não lembro. Mas os achados nos dizem que 6 de cada 10 servidores do Estado de Santa Catarina são mulheres, 63%, 37%. Vamos guardar esses números aqui, porque lá na frente eu vou mostrar uma coisa bem interessante para vocês. 63% dos servidores públicos no Estado de Santa Catarina hoje, esses dados são de maio de 2018, são mulheres. 37% são homens. Ali, por favor. Homens estão proporcionalmente mais presentes na Secretaria de Infraestrutura, tranquilo, né? DETER, DEINFRA, Defesa Civil, também bastante esperado. Justiça e Cidadania é quem cuida da nossa parte, todo o sistema prisional no Estado, também previsível. Secretaria da Fazenda, opa, não tanto. Secretaria da Fazenda é uma atividade meio, mas ok. As mulheres, nós estamos mais presentes na Secretaria da Educação, Secretaria da Saúde e Assistência Social. Já acende uma luz vermelha, né? A gente começa a ficar incomodado, porque bate com aquele estereótipo de que a gente é enfermeira, professora e assistente social. Incomoda um pouquinho, mas ok, vamos lá. A faixa etária, os dados preliminares da pesquisa, a faixa etária das mulheres, a maioria das mulheres se concentra entre 46 e 55 anos, homens um pouco mais jovens, um degrau abaixo de 36 a 45, os idosos 3 vezes mais homens acima de 66 anos do que mulheres. Isso tem uma explicação muito simples, é que quando a gente olha os cargos em comissão, ou seja, aqueles cargos que são os comissionados públicos, que não são servidores de carreira, eles são sempre homens e sempre com uma faixa etária mais elevada. Então isso explica bastante claramente, a gente viu esse dado, opa, o que acontece? Então eles são sempre homens. São pessoas com maior experiência, então essa tendência a se confiar, eu diria que, sabe, o Senado romano,
os sábios senadores romanos. Temos que ter sábias senadoras romanas. Né? Precisamos de criar assim um conselho de sábias mulheres no serviço público, bastante experientes. É um reflexo do fato de que nós temos poucas gestoras. Mas vamos mudar isso. Vamos lá. Com relação à escolaridade, vejam que interessante. A escolaridade feminina aqui inverte, tá, Maria Clara? No estado, nós temos proporcionalmente mais mulheres, 60% das mulheres possuem pós-graduação, contra 53% apenas dos homens. As mulheres têm procurado esse pós-graduação, mestrado, doutorado, está incluído aqui, mais do que os homens. Mas, de modo geral, está bastante equilibrado. Por favor, Daniel. Aí é que vem o problema. É que, vejam, o que a gente chama de cargo em comissão, sobre esse guarda-chuva, a gente abriga todos aqueles cargos... Deixa eu sair da frente, desculpa, gente. A gente abriga sobre esse guarda-chuva todos os cargos de chefia, gerência, direção, assessoramento superior, todos esses cargos, coordenação, são, a gente chamou genericamente, cargos comissionados. São os cargos de confiança. Apesar das mulheres serem 63% contra 37%, os homens ocupam 61% desses cargos, enquanto as mulheres ocupam 39%. Ou seja, há 56% mais homens em cargos que envolvem uma escolha. Na hora de escolher, os gestores escolhem 56% mais homens do que mulheres, embora elas sejam, francamente, a maioria do serviço público. Temos muito trabalho. Que bom, né? Como a gente tem trabalho para fazer, como a gente tem coisa para mudar. Já terminando, já me aproximando do final, os cargos efetivos, né, nessa comparação, a partir dos quais poderiam sair uma boa base dos nomeados. Os cargos em comissão não precisam ser necessariamente oriundos de cargos efetivos. Também as pessoas vêm de fora para oxigenar e, enfim, renovar esses cargos de confiança. Mas vejam que a base principal de escolha para os cargos em comissão, 64% são mulheres, 36% são homens. Volta lá, Daniel, e o que acontece? 39% das mulheres, daquelas 64%, são escolhidas mulheres, 61% homens. Mais um enter, por favor. Cargos de gerente, 41% mulheres, 59% homens. Encerra aí? Então é isso mesmo, gente. É que aqui não estava ainda a gente tem mais um slide que são os cargos de direção. Mas então, essa é a realidade. Até que nos cargos de gerência a gente tem um número razoável. Nos cargos de direção, esse número cai para 38,62. Peço desculpas que no final acabou vindo a transparência inconclusa. Mas, o que eu quero dizer com isso? É que existe uma questão cultural, existe muito trabalho a ser feito. Nós precisamos realmente incentivar a participação feminina em todas as esferas. Nós somos muito competentes, precisamos criar redes de aliança, de compartilhamento. Nós precisamos parar de competir entre nós e nos apoiarmos mais. É incrível o poder que há quando uma mulher descobre que a mulher ao lado é a sua principal aliada. Porque os motivos que nos levam a competir, quando a gente para e analisa, eles não fazem o menor sentido. A sua colega de trabalho é a sua principal aliada, porque se você ou ela subirem, puxa a outra. É isso que os homens fazem. Percebam, eles avançam em bloco. Eles sobem juntos. Nós temos que aprender a fazer isso também, gente. Porque é uma boa prática. E boa prática, o que a gente faz? Replica. Então, assim, vamos lutar, como disse a Maria Clara, por um mundo melhor, um mundo mais justo. Não um mundo de dominação, ao contrário, né? Vamos lutar por um mundo onde a gente possa viver melhor, a gente possa viver mais como iguais, respeitando as diferenças, né? Muito obrigada a vocês, obrigada pelo convite.